A equipe joga conforme a gente vê o adversário. A gente não pode também só fazer o nosso tipo de jogo, né? A gente tem que ter outras opções. Eu acho que foi talvez o dia que a torcida deu o maior espetáculo. Foi muito lindo o que eles fizeram hoje. É gato ao contrário. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e que torcemos sem parar. Parabéns ao Fluminense, não pela classificação, porque ainda não está classificado e não estou aqui para zicar, porque realmente 2-0 é um placar que não liquida a fatura, isso é óbvio. Agora, pela postura, né? Pela vontade, pela dedicação, pelo foco, pela aplicação, pela linda festa da torcida, pela atmosfera que foi criada. Eu tuitei isso e falo aqui sem menor problema, porque merece sim muita ênfase. E assim como também merece ênfase o destaque tático do Diniz. Diniz surpreendeu a todos, finalmente agradou a torcida, tirou o Lima, né? O Lima deixou de ser volante, ele colocou ali um 4-2-4 praticamente posicional mesmo. O Diniz que fala que é o jogo aposicional, que é o dinizismo, que é um jogo autoral. Cara, o Fernando Diniz colocou ali 4 jogadores abertos no ataque, os pontas, né? O Keno por um lado, pelo lado esquerdo, e o Arias pelo outro, e os 2 atacantes, quase que ali em linha, o John Kennedy, que foi bem, apesar de ter se estressado um pouco no final e quase foi expulso, queria briga e tal, e o Cano, que fez o gol, o segundo gol, um belo gol, inclusive, de voleio, mas, cara, o Fluminense soube explorar. Eu perguntei isso pro Fábio. O Diniz também foi perguntado. Não pude fazer pergunta pro Diniz, mas ele foi perguntado sobre isso. E merece destaque, não só porque o Fluminense ganhou, porque fez um bom jogo, mas porque também mostrou recursos, né? Mostrou outros recursos e ele falou sobre isso também. Então você vai conferir a partir de agora a coletiva do Fernando Diniz e também a minha pergunta, na verdade, a zona mista do Fábio, que eu peguei bem ali na frente, fiz uma pergunta nesse sentido para ele. E outra coisa que merece destaque, né? Os dirigentes do Flamengo devem estar se mordendo muito, né? Será que estão mesmo? Ou será que não estão nem aí? Porque já estão com o rei na barriga, já foram campeões e tal, né? E a torcida fica prejudicada. O Fluminense conseguiu fazer um jogo muito melhor do que o Flamengo fez no Maracanã, com uma folha salarial de 30 milhões, quase 40 milhões por mês. O Fluminense com uma folha ali de 6, 7 milhões, mais ou menos, muito inferior, 5 vezes menos praticamente, conseguiu fazer um jogo muito, muito competitivo e está muito próximo sim, porque não vai também jogar como o Flamengo jogou lá, certamente também vai jogar focado, muito próximo das semifinais. Então agora com você, a coletiva do Fernando Diniz e a zona mista com o goleiro Fábio, 42 anos, eu perguntei isso para ele sobre a idade biológica dele, idade biológica e mental, que com certeza não é. Ele até falou uma coisa engraçada, gato ao contrário. Dá uma olhada aí. Boa noite, Fernando. Boa noite, Keno. Caio Bloch da Trivela. Queria aproveitar que você entrou nesse plano tático, o Arce, na coletiva dele que foi anterior. Ele disse que ele ficou muito surpreso com a mudança na escalação. Ele não esperava o Fluminense nesse plano tático. E também, de alguma maneira, além de começar com o John Kennedy, o Fluminense jogou com 2 homens, o Keno e o Arias, ainda mais abertos em amplitude. Não sei se foi porque o adversário joga numa linha de 5, mas fugiu também um pouco do que é a característica principal do Fluminense, que é jogar com mais jogadores em torno da bola. Ficou com mais jogadores espalhados pelo último terço. Isso foi uma mudança de característica para esse jogo ou é uma coisa que você já está pensando para o time, para essa sequência? Obrigado. Então, Caio, esse lance da gente jogar em torno da bola não é a única maneira do Fluminense jogar. O jogo contra o América, que é o jogo passado, a gente jogou no segundo tempo igualzinho jogou hoje. Então não é uma coisa, quanto Volta Redonda, o jogo aqui do Maracanã, o segundo jogo do 7-0, a gente jogou com os pontas abertos. Então a gente tem algumas maneiras de atacar e hoje a gente padronizou. Um time quando desce muito as linhas, às vezes é interessante você ter pontas abertas. Às vezes se não está funcionando, a gente tem outras maneiras de jogar, de trazer os jogadores para mais próximo da bola. Mas para hoje o que a gente pensou de fato foi deixar os pontas alargando mais a última linha deles. E não é isso. Isso é um detalhe do que é o jogo. Na verdade, a construção e a quantidade de movimentos que o time fez para poder achar os pontas em boas situações, que é o que a gente conseguiu talvez fazer de melhor. O time foi muito aplicado na parte tática, foi um time criativo.
muitos jogadores, a gente só conseguiu criar por conta da solidariedade do jogo de construção. Senão a gente não teria como furar um time muito bem armado, muito bem treinado. Então a equipe está de parabéns, porque a gente jogou contra um adversário muito duro hoje, que exigiu muito do nosso time. Fernando Diniz, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar sobre o John Kennedy, se você explicasse a sua estratégia ao colocar o John Kennedy como titular. Marcelinho, o John Kennedy, na realidade, ele já vinha muito bem nos jogos, entrando, não só fazendo gols, mas acho que os gols que o John Kennedy vinha fazendo e tem feito são consequências do momento tático e físico, de entendimento que ele está tendo em relação ao time. Então, ele taticamente é um jogador que melhorou muito, ele contribui muito hoje, assim como o Cano. Aprendeu o jeito do time jogar, o jeito do time marcar, e ele vinha no momento que merecia titularidade. E somado a isso, era esperado que o Olímpia fizesse um tipo de jogo parecido com esse, foi como eles jogaram aqui contra o Flamengo. E seria muito importante ter um jogador a mais na última linha, um jogador que tem o carisma do gol, que consegue criar situações, que hoje também tem está muito bem fisicamente, tem muita força física, que consegue proteger a bola e dar volume ofensivo para o time. Então, acho que, resumindo, são duas coisas. É um momento muito positivo que o John já vem vivendo, e somado a isso, o plano tático se encaixava melhor com a presença dele. Boa noite, Keno. Boa noite, Diniz. Sérgio Guimarães, Rádio Tupi. Parabéns pela vitória, pela atuação. Diniz, posso dizer que hoje foi considerada a melhor atuação do time do Fluminense nos jogos até aqui da Libertadores, pelo plano tático, pela situação do jogo, pela proposta que você e os seus comandados vieram para esta partida, principalmente sabendo que iam encontrar um adversário que iam jogar com uma linha de 5, uma linha de 4, se fechando o tempo todo. E aquele time, comandado pelo técnico Fernando Diniz, que muita gente começou a chamar de estilo dinizismo, hoje voltou o dinizismo, e o Keno. Keno, taticamente, foi a melhor partida realizada até agora por você? Primeiramente, boa noite. Eu acho que foi uma das boas partidas que a gente fez esse ano, mas não dá para falar que foi a melhor. A gente teve outras atuações muito boas também. Jogo da final contra o Flamengo, jogo contra o River aqui. O jogo da nossa estreia da Libertadores contra o Sport Cristal lá no Peru também, a equipe teve muito bem, entre outras partidas que a gente jogou muito bem. Mas foi um grande jogo, porque é um adversário extremamente duro, muito tradicional, um tricampeão da América. E a gente sabe que também não tem nada decidido. E tem o jogo da volta lá. A gente tem que se preparar muito bem, respeitando ao máximo a boa equipe que eles têm. Boa noite. Eu acho que eu venho trabalhando para poder melhorar mais e mais, e eu sempre me cobro. Eu acho que hoje eu fiz uma grande partida. Eu não acho que foi a melhor, porque eu venho trabalhando para poder melhorar mais e mais. E hoje eu acho que eu fui muito bem nas minhas jogadas individuais, o que o professor Diniz pede. A gente sabe que lá vai ser difícil o jogo de volta, mas a gente vai estar bem concentrado para poder jogar bem, sair com a vitória e voltar com a classificação. Boa noite, Diniz, Keno, Monique Danello, TNT Esportes. Vou fazer uma para cada um. Para o Keno, queria que você falasse um pouco sobre a atmosfera que a torcida do Fluminense criou no Maracanã aqui hoje. É algo que é muito importante na Libertadores e que o adversário de vocês também faz muito bem na casa deles, tentando se aproveitar dessa atmosfera. Então, queria que você falasse como foi para vocês, jogadores, dentro de campo, especialmente ali quando o time entrou, no momento daquela festa toda. E para o Diniz, o Arce elogiou muito o teu trabalho aqui há pouco, disse que o Fluminense joga talvez o melhor futebol do Brasil e que você é o melhor técnico do Brasil no momento, mas ao se referir ao jogo de volta, ele também falou como vocês que está em aberto e disse que lá eles têm uma maneira de jogar totalmente diferente da maneira de jogar aqui. E eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos que esse jogo de volta guarda, com uma postura tão diferente assim, que foi o que a gente viu também do que eles fizeram contra o Flamengo. Obrigada.
A gente sabe da importância da torcida. E enche o estádio, a gente sabe que é um jogador a mais. E eles compareceram hoje. A gente fica muito feliz quando a gente entra, vê o estádio lotado. Isso aí é a atmosfera, como você falou. A gente entra na adrenalina deles também. Então, eles apoiam a gente os 90 minutos, a gente correu, a gente se dedicou. E isso que é mais importante. A gente sabe que lá eles têm uma maneira diferente de jogar. É um time que sabe jogar muito bem a Libertadores. Eles têm um time muito forte. É um time muito tradicional, um time muito forte, um time muito bem treinado, com jogadores excelentes. E a gente sabe mais ou menos o que a gente pode encontrar lá. Então a gente tem que estar muito bem preparado, porque o jogo, a maneira que eles jogaram aqui não vai ser a maneira que eles vão jogar lá. Não só por conta do placar adverso, eles têm uma maneira diferente de jogar. É um time muito forte, que consegue empurrar os adversários para trás. A torcida é uma torcida muito entusiasmada, que veio junto com o time, e a gente tem que se preparar bem para esse jogo, mas a gente vai ter essa semana para se dedicar. Agora tem o Atlético Paranaense, mas a partir de domingo se dedicar totalmente para o jogo do Olímpia. Eu queria também, embora a pergunta não foi direcionada para mim, agradecer a torcida do Fluminense. Deu um show. O estádio estava simplesmente maravilhoso. Eu acho que foi talvez o dia que a torcida deu o maior espetáculo. Foi muito lindo o que eles fizeram hoje. Foi um estádio esteticamente lindo, com as cores do Fluminense, todo mundo passando uma energia sensacional. Melhor que o Keno foi só a torcida hoje. O gramado do Maracanã, as fotos viralizaram, foram basicamente as do goleiro do Vasco, do Léo Jardim. Então eu queria saber de você, como é que estava o gramado hoje e como é que o Fluminense recebe a notícia de fechamento do Maracanã por 20 dias por conta desse gramado? É sempre difícil, né? Porque você faz um planejamento de jogar diante do seu torcedor, onde você já tem uma quantidade de jogos onde te favorece, né? O torcedor também tem mais comodidade. Então é sempre difícil, né? Infelizmente, essa grama ela é bem mais frágil, né, do que as anteriores, né? Então, também com as reformas dos estádios, né, pouco sol, mesmo com a luz artificial, é difícil você manter um estádio, ainda mais com muitos jogos, né? Oi? Tecnicamente estava abaixo o gramado hoje. Não, estava até bom pelo que a gente viu nas imagens de domingo, né? Mas sábado também, se tivesse ocorrido a chuva, também ia prejudicar quando a gente jogou contra o América, né? E no domingo a chuva veio e com certeza ia prejudicar. Agora é ver onde a gente pode ter a possibilidade de jogar, tá com o apoio do torcedor, mas antes disso a gente tem um foco aí na sequência do brasileiro, né? De fazer um resultado positivo, que é importante, porque a gente tem que se manter nas duas competições o máximo aí para alcançar o Botafogo e as outras equipes que estão na frente. O Felipe Melo passou por aqui agora, eu perguntei até para ele sobre o tamanho desse 2-0, pensando na dificuldade que é jogar contra eles no Defensores del Chaco, e ele lembrou da situação do Flamengo, que acabou levando 3 gols de bola aérea lá, enfim. Como avaliar esse resultado conquistado aqui e principalmente você, na sua posição, que tipo de cuidado especial é importante ter nesse jogo de volta? O resultado hoje, depois da partida, né, do término da partida, é muito valioso, né? Mas a gente tem que ter a consciência e saber trabalhar bem a estratégia, que o jogo lá vai ser totalmente diferente e a gente também tem que estar atento a isso para não ser acuado no campo adversário como eles foram hoje, né? Para que a gente possa dar o menos possível para eles, para que a gente possa continuar tendo a posse de bola, que é importante para que a gente possa, dentro da partida, fazer o nosso jogo, aumentar a vantagem e aí sim conseguir uma classificação. Mas dentro de toda guerra que vai ser, né, pressão adversária, esperamos que o árbitro seja um árbitro qualificado aí para essa situação de pressão, de quartas de final aí, todo mundo querendo avançar, para que a gente possa fazer um jogo perfeito lá e conseguir sair de lá com a classificação. Fábio, um cuidado que vocês têm que ter. Sempre né? Não é só na Libertadores, não é só a equipe do Olímpia, né? A nossa equipe também tem uma bola aérea forte e a gente tem que ter cada vez mais ciência disso, que os adversários também trabalham bastante, né? Então é concentração, todo mundo tá ligado, principalmente nas faltas laterais ou na sequência do jogo mesmo, para não achar que tá grande dentro do lance e ser surpreendido.
Fábio, é importante a gente desmistificar o dinizismo, né, como aquele jogo que é sempre a mesma estratégia de aproximar todo mundo pela bola, sair tocando, né, com jogo associativo. Hoje, até o Arce falou sobre isso, né, surpreendeu bastante o Fluminense entrar quase num 4-2-4, com os pontas bem abertos e até sem tanta aproximação assim. Seria hoje o dinizismo posicional que esteve em campo, pelo menos no primeiro tempo? A gente estuda o adversário também, a gente viu que a equipe deles focam bastante na linha defensiva, principalmente quando está jogando fora de casa, né? Então a gente tinha que fazer uma circulação rápida para aproveitar esse espaço do lado contrário, né? E aí a gente tem essa qualidade, os jogadores conseguem fazer isso dentro dos treinamentos com intensidade, com velocidade, para que a gente possa surpreender o adversário. E hoje a gente conseguiu fazer de uma forma qualificada. Conseguimos o gol, conseguimos outras situações que poderia também ocasionar em gol. E é assim que a gente vai, né? Agora é focar no Atlético, depois focar ao máximo aí para dificuldade que a gente vai encontrar lá no jogo de volta. A equipe joga conforme a gente vê o adversário. A gente não pode também só fazer o nosso tipo de jogo, né? A gente tem que ter outras opções. E isso é colocar dentro do treinamento. A gente treina bastante. O nosso grupo é qualificado, então nos treinamentos é muito equilibrado, as duas equipes, né, e gera essa dificuldade. Então, quando chega no jogo, a gente tem possibilidade de estar confiante para fazer. Fabio, doutor Libertadores, acho que dá para te chamar assim, né? 96 jogos, contrato renovado até 2025, pode chegar aos 45. E, cara, com 2 anos aí pela frente, dá para passar todo mundo aí nessa lista da Libertadores e se tornar o jogador com mais jogos na história da competição. Como é que é isso, cara? Até onde o Fábio pode ir? Só gratidão a Deus, né, pela oportunidade, né, todos que fizeram parte, né, dessa história. E focado totalmente nessa temporada, nesse jogo de volta, né, lá no Paraguai, em fazer o melhor para que a gente possa sair de lá com a classificação. E os números vão acontecendo de uma forma natural, né. Sou grato a todos que fizeram parte, que me ajudaram, né? Nada é possível sozinho, né? Todos contribuíram, as equipes que eu tive a possibilidade de jogar, fui feliz. E agora muito feliz aqui no Fluminense, como você falou, de contrato renovado, mais uma dádiva de Deus, só gratidão. Vamos encerrar aqui mesmo, né? Um ano de cada vez, um jogo de cada vez, agora é Atlético Paranaense. Treino amanhã, focado já, e x-tudo com o André e o Josviro, para se preparar o melhor possível para o jogo do Atlético. Você falou que a sua idade biológica é qual, Fábio? Oi? A sua idade biológica, você tinha falado no passado, 26 anos? Nada, 42, bem trabalhado, né, mas... Para você era como se tivesse 26. Gato ao contrário.